Boa noite a todos. Estamos aí retornando para o nosso segundo semestre da disciplina. E nós vamos começar a estudar integração numérica. Como eu mencionei naquela aula extra, que foi na semana de reposição de carga horária, assim, em cálculo, derivar é sempre fácil. Quer dizer, não sempre, mas assim, é muito mais fácil derivar do que integrar. Dada, assim, se você tem funções conhecidas são polinômios, funções racionais, raízes, exponenciais, funções senoidais. Qualquer soma, produto, composição, ou seja, qualquer coisa que você faça com essas funções, pode dar muito trabalho, mas a gente consegue derivar. O mesmo não é verdade para a integração. Simplesmente, assim, por mais que você saiba integrar duas funções, em geral você não sabe integrar a composição delas, o produto delas você não sabe. Então, integrar é difícil. E basicamente nós temos dois jeitos de integrar, que na verdade a gente só usa um. Um deles é usar a definição de integral. Definição de integral como um limite de uma soma de Riemann. Isso aí a gente só consegue resolver para alguns umas funções polinomiais simples. E só. De resto, a gente usa o teorema fundamental do cálculo. Teorema fundamental do cálculo, ele tem duas partes, né? Uma é a seguinte: se g de x é igual à integral de a até x de f de t dt, então a derivada de g no ponto x é igual a f de x. Ou seja, se você tem uma função que é dada como uma integral de uma outra função, e o limite de integração superior é a variável dessa sua função, então derivar essa função aqui, basta a gente apagar aqui o símbolo integral, apagar esse dt aqui e substituir substituir t por x. Tá bom? Mas não é essa parte que a gente usa para resolver a integral. A parte que a gente usa para resolver a integral é a segunda parte do teorema fundamental do cálculo, que é essa daqui. Então, F minúsculo. Então, se F maiúsculo é qualquer primitiva de F minúsculo, o que significa dizer que F maiúsculo é uma primitiva de F minúsculo? Significa dizer que se a gente derivar F maiúsculo, a gente encontra o F minúsculo. Então, nessa situação, a integral de A até B de f de x é igual a F maiúsculo de B menos F maiúsculo de A. Ou seja, esse aqui é o jeito que a gente usa para a gente resolver integrais. A gente usa essa parte aqui de primitivas. Então, dado o integrando, a gente pega, assim, se a integral é definida, a gente pega qualquer primitiva do integrando, e o resultado dessa integral vai ser a primitiva calculada no limite superior de integração menos a primitiva calculada no limite inferior de integração. Beleza? Beleza, professor. Ótimo. Tá. É assim que a gente usa, mas qual que é o problema disso? Assim, na verdade, esse é meio que o único jeito que a gente sabe resolver integrais. Né? Mas qual que é o problema disso? O problema disso é que, dada uma função, não tem como a gente conhecer uma primitiva dela. Mas aí eles falam, mas daí é inútil essa segunda parte aqui, né? Porque a gente precisa dessa segunda parte. Pois é que a gente usa isso aqui ao contrário. A gente deriva um monte de funções e daí a gente faz uma lista, assim, a derivada de uma certa função é uma outra função. Então, toda vez que essa outra função aparecer no integrando de uma integral, a gente usa essa daqui, ou melhor, essa daqui.
como primitiva. Por exemplo, sei lá, vocês devem ter calculado lá em cálculo. Vocês devem ter calculado derivada do seno, calculado isso que é cosseno. Então, derivada de seno de x é o cosseno de x. Então, toda vez que aparecer uma integral, sei lá, integral de 2 até 4 e cosseno de x dx, você sabe que se a gente derivar a função seno, a gente encontra a função cosseno. Então, significa que a função seno é uma primitiva da função cosseno. Então, a gente usa a primitiva aqui. Então, vai ter seno, calculado no limite superior de integração, menos seno, de novo, calculado no limite inferior de integração. Então, é assim que a gente faz, porque a gente calculou uma lista lá, derivado de seno, de cosseno, de exponencial, de polinômios, de funções que são raízes, funções racionais, a gente calculou um monte lá. Daí a gente tem uma tabela. A gente usa essa tabela para resolver integrais. Mas assim, se a gente fosse utilizar a definição de integral, é meio difícil. Vou fazer aqui só mais alguns aqui. Quartos, meio e por fim 1 de 3 quartos. Então, deixa eu tirar a maioria desses pontos aqui. Tá aqui, vocês estão vendo aqui esse gráfico. Esse gráfico, vamos ver se ele agora me obedece. Ah, voltou a obedecer. Não. Voltou a obedecer, mal dizer, porque ele só deixou eu clicar, mas ainda não mostrou. Né? Não sei porque ele está assim ultimamente, mas a cor eu posso mudar. Vou mudar esse gráfico para azul. Então a gente tem aqui, mesma função que eu usei como exemplo na última aula, é a função que é uma parábola, y igual a x quadrado. Se a gente estiver integrando essa função de x igual a 0 até x igual a 1, a gente está interessado no seguinte. Nesta área sob a curva aqui. Uma coisa parecida com um triângulo, mas não é um triângulo. Então, o processo de integração via Riemann consiste no seguinte. Agora, a gente divide esse intervalo aqui um certo número de subintervalos. Opa, não, esse aqui e aqui. A gente calcula a função nesses pontos e a gente considera retângulos com essas alturas aí. Fica aqui. E aí, a gente aproxima a área sobre essa curva pela soma das áreas desses retângulos. E é parte do estudo das integrais de Riemann mostrar que para determinadas funções, das quais as funções contínuas são um subconjunto, se a gente considerar assim, um limite de infinitas divisões aqui do intervalo que a gente está
integrando. Na hora que a gente soma as áreas desses retângulos, isso vai dar um número. E esse número é o que a gente chama de integral de A até B. Nesse caso aqui, integral de 0 até 1 da função y igual a x². Tá. Então, esse é um método que é a definição da integral de Riemann, que é dividir o intervalo de uma função que a gente está integrando num certo intervalo. A gente divide em n intervalos, calcula as áreas de n retângulos, ali eu fiz para 4 para ilustrar, mas n é arbitrário, e calcula o limite de n indo para infinito. Então, vocês imaginam aqui, repetindo esse processo com pontos cada vez mais próximos uns dos outros, os retângulos vão ficar mais próximos. Quanto mais divisão a gente fizer aqui, mais próxima a área dos retângulos vai ser da área sobre a curva. E assim, a gente precisa calcular um limite, e como eu disse, isso não é prático no sentido de praticidade mesmo, assim, porque a gente, muitas vezes, é muito difícil calcular esse limite. A grande maioria das vezes é muito difícil calcular esse limite. Então a gente usa o teorema fundamental do cálculo. Só que qual que é o problema? É que o problema, como a gente estava vendo agora há pouco, o problema de usar o teorema fundamental do cálculo é que não tem um método para se encontrar a primitiva de uma função. Você só identifica. Se você calculou um monte de derivadas, você pega o segundo lado de uma tabela lá, por exemplo, aqui eu calculei derivada do seno, cosseno, se calculasse derivada do assim, exponencial de x, derivada disso é a própria exponencial de x, derivada muito esquisitos, por exemplo, derivada de x ao cubo sobre 3, calcular a derivada disso, vai ser x². Então, o que você faz? Você olha sempre para o segundo membro de uma tabela desse tipo, e toda vez que algum elemento do segundo membro dessa tabela enorme, que você faz todos os derivados que você calcularam na vida, aparecer no integrando de uma... acontecer, assim, por acaso, de aparecer no integrando de uma função, vocês usam o teorema fundamental do cálculo e resolvem. Mas é assim, quando você identifica que o integrando é a derivada de uma certa função. Se você não conseguir identificar, você não resolve pelo teorema fundamental do cálculo. Daí resta a definição da integral de Riemann, o que é pior ainda, porque você não consegue calcular o limite em geral, assim, nem, sei lá, de cosseno já é uma... Nem sei se é possível. Eu acho que não dá nem para calcular de cosseno. Eu calculei só de alguns polinômios, acho que até de x ao cubo já calculei pela definição. Daí para frente, assim, é muito difícil. Tá. O que nós vamos aprender? Nós vamos aprender um jeito de calcular integrais definidas que não passa nem pelo teorema fundamental do cálculo, nem pela definição da integral de Riemann. É um outro jeito. Então, assim, eu tinha dito para vocês que só tinha dois jeitos, né? No nível de cálculo, só tem dois jeitos. E aqui o que a gente vai fazer, a gente não vai calcular uma integral. A gente vai calcular uma aproximação para a integral. Como tudo nessa disciplina, né? Como você sabe, toda essa disciplina aqui é um negócio aproximado. A gente vai aproximar a área sobre a curva de uma certa função por alguma coisa. Em princípio, a gente poderia fazer isso aqui. Ó. A gente poderia aproximar por retângulos. Só que esse processo não é muito eficiente. Por quê? Porque a gente precisa de muitos retângulos para a gente ter uma aproximação boa. Que seria, aproximar por retângulo seria aproximar a integral pela soma de Riemann. É possível, vai dar uma aproximação, só que para ter uma aproximação razoável, a gente precisa de muitos retângulos. Ó, esse daqui fica ruim, né? Nós vimos na última aula que a integral, essa integral de 0 até 1 de x² é 1/3. E aqui a soma dessas
desses 4 retângulos aqui, tem 4, porque tem um que não tem altura aqui, então vai ser o quê? A gente fez isso na última aula, mas é 1/4. É fácil fazer de novo, né? Soma daqueles retângulos ali, vou chamar de S. 0 vezes 1/4. 0 quadrado. 0 quadrado vezes 1/4. Aí 1/4 quadrado vezes 1/4. Esse 1/4 quadrado vezes 1/4 é a área deste retângulo aqui. Porque isso aqui... É que o GeoGebra aproxima bastante, mas... Mais 0,1, é 1 sobre 16, é 1/16avos. Isso. Aí, a área deste segundo, não, melhor, desse terceiro retângulo aqui é... Tem um problema aqui. Eu cliquei em alguma coisa que eu não devia ter clicado. Aí tá... O computador está pensando aí. Enquanto isso, vamos voltar aqui. Então, desse segundo retângulo aqui, aqui eu escolhi a base de todos igual a 1/4, mas a altura é igual ao valor da função. No caso aqui vai ser 0,5, a função é calculada por 0,5, que é 0,5 ao quadrado, ou seja, 1/2 quadrado. Nossa, não sei o que eu fiz aqui, baqueou total aqui meu Linux. Vocês ainda estão me ouvindo, né? Então, imagino que esteja. Aguardemos mais uns instantes para ver se ele retorna à vida. Acho que não vai retornar. F. Eu ativei meu gerenciador de... pensei que nem o gerenciador de tarefas ia me aparecer aqui. Tchau, Lix. Como sempre, o Google Chrome comedor de RAM. Nossa, né? Não, agora até faz algum sentido, né? Porque GeoGebra, Meet. Agora foi um negócio muito alto aqui. Ó, aguardemos que eventualmente vai aparecer o Lix de novo, assim esperamos. Clicar mais uma vez para ele aparecer 2 vezes, né? Porque tem que ser assim. Porque clico uma vez e não responde, daí eu clico 2, daí ele aparece 2 vezes. Enquanto isso, vamos vendo o GeoGebra aqui. Tá, então, o que a gente vê? É que, já nem vou mais calcular a soma desses... voltou aqui. Soma desses... Eu falei que ia abrir 2 vezes. Tem que abrir ligeiro hoje. Você salvou algumas das contas ali que eu tinha feito. Não que fosse nada muito... quase exatamente detalhe. Agora não vou nem mais calcular isso aqui, mas sim, porque eu só ia calcular para mostrar que isso aqui é muito diferente de 1/3. Mas a gente tinha calculado isso na última aula já. Tá, sei lá, 0,2 alguma coisa.
Fácil calcular, só sabem calcular a área de retângulo, né? Só somar essas 3 áreas aqui. E assim, visualmente a gente vê que está perdendo muita informação aqui, né? Está perdendo praticamente esse triângulo todo em cada um. Não é exatamente um triângulo, assim, é uma coisa bem parecida com um triângulo e está perdendo uma área disso em cada um desses retângulos. Então, assim, a gente poderia usar retângulos para aproximar a área de uma integral, só que, e assim, funciona, só que a gente ia precisar de muitos retângulos, e a gente não gosta de trabalho, né? Assim, quanto menos a gente precisar calcular, melhor. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aprender uma técnica. A última coisa que nós estudamos foi interpolação. E a gente viu que a gente pode utilizar um polinômio interpolador para aproximar uma função num certo intervalo. Então, se a gente tem uma função contínua, sob algumas condições lá, tem que ter uma certa derivada lá e tal. Se a gente tem um intervalo, a gente consegue aproximar a função por um certo polinômio. Esse polinômio é chamado um polinômio de Lagrange. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, a gente vai ter uma integral. Nós vamos aproximar a função do integrando por um polinômio de Lagrange, por ser o polinômio de Lagrange correspondente. Tá? Por que a gente vai fazer isso? Porque daí a gente vai ter uma integral de polinômios. E polinômios a gente sabe integrar. Então, assim, se a gente puder aproximar esta função aqui por seu polinômio de Lagrange, nós vamos conseguir aproximar essa integral aqui pela integral do polinômio de Lagrange correspondente. Tá, o polinômio de Lagrange é dado por uma expressão desse tipo, a gente já viu. Tá? E o que é essa outra quantidade aqui? Essa outra quantidade aqui é o erro. Se vocês lembram, vou voltar aqui. Acho que é aqui. Então, nós vimos um teorema que diz que suponhamos que x0, x1 até xn são números distintos em intervalo fechado AB e que f, uma função real definida nesse intervalo, possua derivada de ordem n mais 1 contínua. Então, para cada x do intervalo AB, existe um número xi de x, que em geral é desconhecido, para o qual vale isso aqui. Ou seja, a função f de x vai ser igual ao polinômio de Lagrange, o polinômio interpolador de Lagrange, aqui no caso de grau n, porque a gente tem n mais 1 pontos, somado com essa quantidade aqui, que depende da n mais 1ª derivada de f, calculada em algum ponto lá. Então, isso aqui é o erro. Então, se a gente vai integrar, agora lá a integração numérica, a função f, a gente pode ser uma função muito complicada, que a gente não saiba integrar, que a gente não conhece a primitiva, que a gente não consegue calcular o limite da soma de Riemann. A gente vai escrever ela como o polinômio de Lagrange de ordem n, somado com um erro. Assim, calcular a integral desse erro aqui já é difícil. Porque primeiro que a gente tem que calcular a n mais 1ª derivada dessa função, só que daí a gente tem que calcular ela num ponto desconhecido, então meio que não tem o que fazer. No máximo a gente consegue calcular a integral do erro máximo. No máximo do erro máximo. Tá? Assim, é importante que assim, a expressão que a gente troca o integrando por tudo isso aqui é exata. Só que a gente só está interessado, na verdade, na integral do polinômio. O resto é só para a gente saber o erro que a gente está cometendo.
Então, é isso. A gente vai integrar uma função f de x de a até b. Vai ser a integral daquela mesma expressão que eu acabei de mostrar para vocês, que é o polinômio de Lagrange de grau n, somado com o erro. Aí, o resultado disso aqui, isso aqui é um polinômio, então a gente consegue integrar. A gente vai integrar isso aqui, e o resultado vai ser uma expressão desse tipo aqui, que é somatória de igual a 0 até n de AI f de xi. Esses aí são números que eu já conto para vocês. E o que sobra aqui vai ser um erro. Esse erro, algumas situações a gente está interessado em estimar o valor máximo dele, mas o importante mesmo é essa primeira parte aqui. A gente está aproximando a integral por isso aqui. E o que é isso aqui? Então, aqui aparece a função f calculada nos pontos xi. Então, aparece o integrando calculado nos pontos, em certos pontos xi. E esses coeficientes a e i aqui, eles são integral, sobre todo intervalo de a até b, de li de x dx. Esse li de x são a parte do polinômio de Lagrange que depende de x. Porque você lembra que tem uma parte que depende de x e outra parte que é constante. Como todo polinômio, né? Tipo, tem um coeficiente vezes x, mais um coeficiente vezes x quadrado, mais um coeficiente vezes x ao cubo, e assim por diante. Então, esses a serão a integral dessa parte que depende de x aqui. Então, com isso, nós vamos aproximar a integral de f de x de a até b como uma somatória de i igual a 0 até n de AI f de xi. E o erro é dado por isso aqui. Como eu disse, é importante saber calcular o erro, mas a utilidade mesmo da integração numérica é essa aqui, a gente aproximar uma integral por essa expressão. Esse procedimento aqui de aproximar a integral por essa soma é chamado de quadratura numérica. Então, isso é a base do que nós vamos ver em integração numérica. A primeira técnica que nós vamos ver é a regra do trapézio. E tem duas versões da regra do trapézio. A regra do trapézio simples é a regra do trapézio composto. Tecnicamente é composta, porque o que é composto não é o trapézio, mas é a regra, eu acho. Regra do trapézio. Todo mundo fala regra do trapézio composto, mas o que é composto, na verdade, é a regra, não o trapézio. O trapézio é um trapézio. Tá. Então, em que consiste? Vamos voltar aqui numa revisão de cálculo, que é... Isso aqui eu acredito, não sei se vocês viram. Isso aqui, em geral, não é visto. Esse teorema do valor médio para integrais com peso, a parte com peso não é visto. Mas é visto até aqui, é teorema do valor médio para integrais. Eu vou mostrar aqui para vocês, vou explicar para vocês o que é essa regra, esse teorema do valor médio para integrais com peso, e depois, quando a gente for para o caso de ter sem o peso, talvez vocês se lembrem do que se trata. Então, o que é esse teorema do valor médio para integrais com peso? Suponhamos que f seja uma função contínua no intervalo AB, a integral de Riemann de g exista nesse intervalo, que g de x não mude de sinal nesse intervalo. Então, existe um número c no intervalo aberto AB, tal que a integral de a até b de f de x, g de x dx é igual a f de c, a integral de a até b de g de x dx. Eu falei para vocês que não tinha, em geral não tinha como calcular integral de produtos de funções, mesmo que a gente conheça a integral de cada uma das funções. Isso é verdade. Essa regra
Regra não. Esse teorema do valor médio para integrais com peso dá uma... Assim, não dá uma alternativa para calcular. Assim, dá a impressão que dá uma alternativa para calcular, porque ela diz o seguinte: quando você tem essa situação aqui, que f é uma função contínua, g é uma função integrável, e que não muda de sinal, ou seja, entre a até b, ou g é sempre positiva, ou g é sempre negativa, então, calcular a integral desse produto aqui, a gente pode tirar essa função contínua f aqui para fora da integral, e calcular a integral só de g. Parece uma maravilha, né? O problema, novamente, é que o teorema afirma que existe um valor c aqui na hora que a gente tira essa f de dentro da integral, que existe um valor c para a gente calcular a f quando a gente tira ela dali. Ela não diz qual que é esse valor c. Então, assim, não serve para... Dá a impressão que serve para calcular a integral do produto, mas não serve. Para que serve isso aqui? Isso aqui tem aplicações em estatística. Um caso particular que eu imagino que vocês viram, que em geral se vê em cálculo 1, é quando essa função g aqui, ela é 1. É a constante 1. Então, o que acontece? A gente pega isso daqui, substitui g por 1, 1, 1. Então, ó, fica a integral de a até b de f de x vezes 1 dx, mas f de x vezes 1 é o próprio f de x, então fica a integral de a até b de f de x dx, que, segundo o teorema, vai ser igual a f de x, a integral de a até b de 1 dx. Só que a integral de a até b de 1 dx é só b menos a. Então, aqui fica a integral de f de x dx vai ser igual a f de c vezes b menos a. Isso aqui ainda não diz quanto vale c, mas não é para isso que serve. Serve ao contrário, para a gente isolar f de c aqui e ver que existe um número c, tal que a gente vai ter que f de c é igual a 1 sobre b menos a, integral de a até b de f de x dx. Então, isso aqui é... O jeito mais fácil de entender isso é num exemplo específico. Tá? Inventei aqui uma função polinomial, f de x igual a 1 mais x ao cubo, e a gente está integrando ela de 1 até 4. Então, a gente substitui nessa expressão aqui, b vale 4, então aqui é 4, aqui é 4, a vale 1, então aqui é 1, aqui é 1, que é f de c. Lembrando que f de x é isso aqui, então f de c vai ser 1 mais c ao cubo, igual a 1 dividido por 4 menos 1, a integral de 1 até 4 de f de x dx. Aqui eu vou pôr aqui eu vou pôr essa quantidade aqui. Então isso aí dá, simplificando tudo lá, dá 89 quartos. O que isso quer dizer? Tá, primeiro, vamos ver, o que é isso aqui? Integral de 1 até 4 de 1 mais x ao cubo dx. Vamos de novo para o GeoGebra. A sorte não está mais olhando para o gerenciador de tarefas, porque deve estar tudo vermelho lá na memória. Eu estou rindo de nervoso. Então a gente tem a função f de x igual a 1 mais x ao cubo. Aqui está integrando de 1 até 4. Então, 1, x igual a 4. Olha, nossa, devia ter pego uns números mais perto para ver. Então, o que é a integral? É o que está limitado pela reta, pelo eixo x aqui, por essa reta x igual a 1, por essa reta x igual a 4, e pela função 1 mais x ao cubo. Ou seja, é a área sob essa curva 1 mais x ao cubo
entre x igual a 1 e x igual a 4, ou seja, toda essa área aí. O que esse teorema do valor médio afirma é que existe um certo valor C entre 1 e 4, e nesse caso aqui, assim, eu não, em geral não tem como descobrir o C. Esse aqui eu sei porque eu fiz de trás para diante. Então, existe um valor C, tal que, se eu calcular F nele, nesse caso aqui, olha o tipo do C que é aqui. É raiz cúbica de 85 divididos por 2 elevado a 2 terços. Ou seja, um número maluco. Assim. Mas se calcular F nesse valor, ó, a gente vai ter, lembrando que F é x ao cubo mais 1, então é raiz cúbica de 85 divididos por 2 elevado a 2 terços. Tudo isso elevado ao cubo mais 1. Então, ó, essa raiz cúbica de 85 elevado ao cubo fica 85. Está dividido por 2 elevado a 2 terços. Na hora que a gente eleva ao cubo, fica só 2 quadrado. 2 quadrado é 4. Então fica 85 quartos mais 1. A gente soma isso, é 89 quartos. Então, assim, eu falei para vocês lá que a integral... bom, a integral eu não calculei, né? Mas a integral dividido por 4 menos 1 é 89 quartos. Porque a gente tem que dividir por B menos A, segundo o teorema. Então, ó, existe um valor C, que a gente calcula F nele e dá o mesmo valor, 89 quartos. Então, para a gente entender o que é isso, a gente coloca aqui y igual a 89 quartos. Deve ter feito uma reta em algum lugar aqui. Aqui. Então, ó, esse teorema diz o seguinte. Vou tirar isso aqui por enquanto. Ele diz que a área que a gente está interessado, que é aqui, entre essa curva verde e essas duas retas verticais aqui e o eixo X, ela tem o mesmo valor que se eu pegar esse retângulo aqui, ó, que vai do eixo X por essas duas retas verticais até essa reta aqui, que é a reta y igual a 89 quartos. E o número C, eu vou escrever ele aqui. Ele é... Nossa, que difícil. É 85 elevado a 1 terço por 2 elevado a 2 terços. Zero. Ó, aquele ponto C está entre aqui o ponto 0 e o ponto 4, 0. Então, de fato, o número... melhor chamar isso aqui de C, né? C, esse aqui é o A. Esse aqui é o B. Então, o número C está aqui. De fato, se nós... copiar isso aqui. Se fizermos x igual a isso, a reta vai cruzar a reta que eu tinha mostrado antes, exatamente onde a função passa por elas. Tá? Então, o teorema do valor médio diz que a gente pode aproximar... Não pode aproximar, não. Que quando a função é contínua e tal, existe um certo valor da função no intervalo no qual a gente está integrando, que diz que a área que a gente está interessado vai ser igual à área de um retângulo. Tá? Assim. E, em geral, isso é visto em cálculo, não sei se vocês viram ou não, mas esse é só um resultado. Tá? Existe aquele valor ali. Não é muito prático, porque em geral não dá para a gente descobrir o valor de C.
Então, se não é muito prático, por que eu estou mostrando para vocês? Ainda mais uma coisa que é de cálculo, não de cálculo numérico. Porque a gente vai usar em cálculo numérico. Ele assim, não é prático em geral, mas em cálculo numérico ele é útil. Tá? Então, aqui um outro exemplo, a gente tem uma curva, existe um valor da função, no qual a área sobre a curva aqui vai ser a área desse retângulo aqui. Retângulo de tamanho b menos a e altura f de c, que é exatamente o que está escrito aqui. Né? A base do retângulo é b menos a altura é f de c, assim como nesse caso aqui. A base é b menos a altura é esse valor aqui é o f de c. Tá. Novamente, esse é o caso sem peso. Quando é peso, o caso sem peso é quando aquela função g é igual a 1. Mas quando a gente está no caso mais geral, qual que é o caso mais geral? G precisa ser integrável em Riemann e não pode mudar de sinal no intervalo que a gente está integrando. Ou ele é sempre positivo ou sempre negativo. Quando isso vale, então, aquele f de c, ele fica um pouco mais complicado. Né? Ele fica, não é mais 1 sobre b menos a vezes a integral de a até b de f de x dx. Mas ele é toda essa expressão aqui. Ó. 1 sobre a integral de a até b de g de x dx, que multiplica a integral de a até b de f de x vezes g de x dx. Tá. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque a gente vai usar isso aqui agora. Na tal regra do trapézio. Então, a regra do trapézio, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai aproximar a integral de a até b de f de x dx. Como eu mencionei para vocês, a gente vai aproximar esse integrando para um polinômio de Lagrange. Na regra do trapézio, chamada regra do trapézio simples, por aqui, para ser mais preciso, integral 1. Mais preciso, integral máximo 1. Então, nós vamos aproximar esse integrando aqui pelo polinômio de Lagrange mais simples que existe, que é o de grau máximo 1, que é aquele que pode ter grau 0 ou grau 1, dependendo dos pontos. E quais são os pontos? O limite inferior de integração a gente chama de x0, o limite superior de integração a gente chama de x1. Então a gente usa esses pontos aqui, A e B, como os x0 e x1, para calcular o polinômio de Lagrange. E nós vamos chamar aqui a diferença de B menos A, ou seja, o tamanho do intervalo todo, dH. Com isso, a gente já viu, a gente já sabe calcular o polinômio de Lagrange, é dado por essa expressão. E a gente, substituindo lá naquela expressão que a gente tinha visto lá, com o polinômio de grau 1 de Lagrange, mais o erro, fica assim. E por que a gente está... O que tem a ver isso aqui com o teorema do valor médio de integral com peso? Tem a ver justamente no cálculo do erro. E aqui no erro, a gente tem o seguinte. Este polinômio aqui, ele não muda de sinal no intervalo aberto de x0 e x1. Fica como exercício para vocês mostrar isso, tá? Que essa quantidade que não muda de sinal. Mudar de sinal significa que ou ele é sempre positivo ou ele é sempre negativo. Então, nesse intervalo aqui, esse polinômio não muda de sinal. Então, o teorema para valor médio de integrais com peso diz que existe um certo valor xi, tal que esse erro aqui, ó, vai ser escrito dessa forma aqui, utilizando esse erro aqui no cálculo da aproximação da integral pela integral do polinômio de Lagrange de grau 1, que é exatamente isso aqui, ele vai existir um certo valor xi, que a gente não conhece, entre x0 e x1, então a gente pode tirar isso aqui para fora da integral, daí fica derivada segunda de f, calculada no ponto xi, a integral de x0 até x1,
daquele polinômio ali, o polinômio que não muda de sinal. Tá? Por quê? Deixa eu copiar a expressão. Copiar outra aqui. Copiar essa daqui. Para vocês compararem. Então, essa expressão aqui é o teorema do valor médio para integrais com peso. Então, ó, a gente troca f de x por f duas linhas de xi de x, então é isso que vai sair da integral, né? É esse f duas linhas de xi calculado a um certo ponto, a gente pode chamar aqui de c, tanto faz, é um ponto desconhecido mesmo, tanto faz que a gente chama, vou chamar aqui de c. Tá? Vezes a integral de g. O que é g nesse caso aqui? É o que sobrou, que é o polinômio. Integral do polinômio a gente sabe calcular. Então fica tudo isso aqui. Isso aqui daí fazendo a conta, calculando x1 menos x0, dá h ao cubo dividido por 6. O que é h ao cubo? Ou melhor, menos h ao cubo dividido por 6. O que é h? H é b menos a, é o tamanho do intervalo. Então, isso mostra que se a gente pegar um intervalo pequenininho, a gente está integrando um intervalo pequenininho, o erro cometido ao se aproximar a integral de uma função pela integral do seu respectivo polinômio de Lagrange, integral menor do que ou igual a 1, é muito pequeno. Esse erro aqui, se a distância entre A e B for pequenininha, esse erro aqui vai ser muito pequenininho. E aí, fazendo as contas aqui, acho que não precisa entrar em detalhes aqui, mas tudo isso aqui se simplifica. Ó, porque é muito fácil fazer essas contas aqui, porque tudo isso aqui são polinômios de grau 1, né? Então, a integral, ó, isso aqui é constante, essa parte de baixo aqui é constante, essa denominadora aqui é constante, isso aqui é uma constante também. A gente só vai integrar isso aqui, ó. Só depende de x aqui. Então, basicamente, só vai integrar isso aqui. O resto tudo é constante, que sai da integral. Então, fica... Ó, a integral de x é 1/2 de x ao quadrado, pelo teorema fundamental do cálculo. A integral dessa constante aqui é essa constante vezes x, que está aqui. Mesma coisa nesse outro termo. A integral de x é 1/2 de x ao quadrado. A integral de menos x0 é menos x0 vezes x. Daí a gente calcula toda essa expressão aqui com x trocado por x1, depois toda essa mesma expressão com x trocado por x0. Não vou fazer isso aqui porque é só substituir primeiro por x1 aqui, x1 aqui, x1 aqui, x1 aqui, depois colocar o sinal de menos e substituir por x0, 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 x0. Vai cancelar um monte de coisa aqui, eu também deixo como exercício para vocês verem isso, e vai aparecer x1 menos x0 divididos por 2, que multiplica isso daqui. x1 menos x0, a gente está chamando x0 de A, x1 de B. Então, x1 menos x0, é melhor eu escrever. A gente está chamando x1 de B, x0 de A, e H é o que a gente está chamando de B menos A. Então, ali no final, vai ter um termo que vai ser o seguinte, vai ser x1 menos x0 divididos por 2. Vai sobrar isso vezes tudo isso daqui, ó. Então, toda essa contarada aqui, deixo como exercício para vocês mostrar que sobra aqui, não é x1 menos x0, é x1 menos x0, escrevi errado. Toda essa contarada aqui vira só isso aqui. Cancela um monte de coisa, simplifica um monte de coisa e sobra só isso daqui. Tá? Aí, esse termo aqui, ó, x1 é o que a gente está chamando de B. Então, aqui vira B.
x0 é o que a gente está chamando de A. Aqui vira A. Fica assim. E B menos A é o que a gente chama de H. Então, isso aqui é o H. Então fica esse termo aqui, H sobre 2 vezes x0 mais x1. Desculpa. H sobre 2 vezes f de x0 mais f de x1. Tá? Isso aqui é a regra do trapézio. Por quê? Vou pegar esse termo aqui e calcular com vocês. Exatamente esse termo que sobrou ali, que ficou como exercício para vocês verem o que dá. Assumindo aqui, por simplicidade, que f de x1 é maior do que f de x0, que é maior do que 0, assim, funciona em todos os casos, mas esse caso que é mais fácil de visualizar. O que vai acontecer? A gente pode escrever isso aqui como... A gente pode aqui somar um... f de x0, desde que a gente subtrai o f de x0. Continua a mesma coisa. Aí eu pego esse f de x0 aqui e boto aqui. Ó. Aí aqui aparece f de x0 mais f de x0. Isso aí é 2 vezes f de x0. Isso aqui eu posso separar, né, em duas partes. Essas duas partes aqui. Uma parte que é h sobre 2 vezes 2 f de x0. Então, o 2 daqui cancela com 2 daqui, fica só h. H f de x0 mais h sobre 2 f de x1 menos f de x0. Então, o que é isso aqui? Ó? Isso aqui, esse primeiro termo é um retângulo, é a área de um retângulo. Então, vou escrever aqui. Ó. Ele é a área de um retângulo com base h e altura f de x0. E esse outro termo aqui, o que é? Vou até escrever diferente. Ó. Vou pôr isso aqui no numerador aqui também. O que é isso aqui? Isso aqui é base de alguma coisa, vezes, ó, se f de x1 é maior do que f de x0, então isso aqui é positivo. Então vai ser uma quantidade, que eu vou chamar de base, vezes uma altura, que é isso daqui, f de x1 menos f de x0, divididos por 2. Então o que é isso? Isso é a área de um triângulo. Aqui é a área de um triângulo com base h também, e altura, isso daqui, f de x1 menos f de x0. A área de um triângulo é base vezes altura divididos por 2. Né? Então, base vezes altura divididos por 2. Então, isso aqui é a área de um triângulo. Então, a área de um certo retângulo com uma base somada com a área de um triângulo, que tem a mesma base que esse retângulo aqui, só que é a área de um trapézio. Tá? Então, essa quantidade aqui é a área de um trapézio. E é por isso que isso aqui é chamado de regra do trapézio. Que no final a gente tem a área de um trapézio. Então, fica assim, a gente vai aproximar a área sob uma curva por esse trapézio aqui. Trapézio
formado entre os pontos A, B, F de A e F de B. Tá claro? Sim, professor. Beleza. Então, ó, como exemplo, vamos pegar essa mesma função que a gente está vendo aqui e vamos aplicar a regra do trapézio nela. Deixa eu só tirar uns pontos aqui. Esse deixa. Esse aqui, tiro. Ó, nesse caso aqui, o que vai ser a regra do trapézio? Tá, então vamos calcular a área sob o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado entre x igual a 0 e x igual a 1. Que é esse problema aqui. Ó. Então, o que vai ser? Ó, nesse caso, nós temos que o A, que a gente chama de x0, vale 0, porque ele é o primeiro ponto do intervalo de integração, e o B é o último, né, que a gente chama de x1. Então, A, que é o x0, vale 0, B, que é o x1, vale 1, H é a diferença entre os dois. Então, é o x1 menos x0, que é igual a 1 menos 0, que é 1. Então, o A, que é o x0, vale 0, o B é o x1, vale 1, e o H vale 1. Então, novamente, como eu disse para vocês, a gente não vai estar preocupado, pelo menos por enquanto, nesse erro aqui. A gente só está preocupado em aproximar a função por essa quantidade aqui. Então, quando a gente aproxima essa integral pela regra do trapézio, a gente tem o seguinte, a gente usa lá a expressão, vou copiar lá aqui, só para vocês verem. Espaços intermediários. Então, a regra do trapézio é isso aqui. A gente não está interessado nesse erro aqui, por enquanto. Tá? A gente só vai aproximar a integral por esse primeiro termo aqui. Isso aqui é só o erro mesmo, né? Tipo, tanto faz. Quer dizer, é importante a gente saber qual erro a gente está cometendo, mas por hora deixa ele de lado. Então fica a integral de a até b de f de x de x. Fica esse primeiro termo aqui só. Opa, esse primeiro termo aqui só. Né? H sobre 2, f de x0 mais f de x1. Então fica 1 meio de f de x0 vale 0 mais f de 1. Desculpa, f de x1, só que x1 vale 1. Então fica 1 meio de f de 0 mais f de 1. A função é x ao quadrado. Então f de 0 é 0 quadrado. F de 1 é 1 quadrado. Então fica 1 meio de 0 quadrado mais 1 quadrado, que é 1 meio de 0 mais 1, que é 1 meio de 1, que é 1 meio. Então, deu 1 meio. Em comparação, ó, a integral exata, nós já calculamos na última aula isso aí, ela é 1/3. Então, tipo, deu meio errado, né? Tipo, deu um pouco mais do que a gente esperava, deu 1/3. Desculpa, era para ser 1/3, deu 1 meio. O que é esse 1 meio? Bom, isso aqui é a área de um trapézio. Tecnicamente é a área de um triângulo. Por quê? Porque esse termo aqui vale 0. Então, que triângulo é? É um triângulo com base 1, altura 1, e então é este triângulo aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Aqui até aqui, joia. Daqui até aqui. Então, nós aproximamos a área sob essa curva por esse triângulo aqui. Novamente, deu um triângulo aqui e não um trapézio, porque essa função aqui
ela, em x igual a zero, ela vale zero. F de x igual a x quadrado, em zero vale zero. Se ela valesse, se fosse, sei lá, x quadrado mais 1, seria um trapézio. Tá? Só seria isso aqui deslocado um pouco para cima, seria um trapézio. Mas a ideia é a mesma. Então, é a área desse triângulo aqui. Nota que deu muito errado, né? Tipo, era para dar 1/3, deu 1/2. Deu, assim, tem toda essa distância aqui, toda essa área aqui entre essa curva e esse segmento de reta, que deu a mais. Então, assim, tipo, já começamos bem, né? Tipo, nossa primeira aproximação lá, a gente não usou a soma de Riemann porque dava ruim. A gente inventou uma outra coisa, que regra trapézio, fez uma contarada, que utiliza o teorema do valor médio de integral com peso, utilizamos polinômio de valor de Lagrange para também dar ruim. Fail, total, né? Então, tipo, que desgraça. O que a gente pode fazer? Bom, vamos tentar uma outra coisa, então. Parece que não é muito boa. Mas, no entanto, pelas propriedades da integral de Riemann, a gente pode escrever o seguinte. Integral de A até B de f de x dx é igual a integral de A até C de f de x dx mais a integral de C até B de f de x dx. Para qualquer C, que... Assim, tecnicamente C não precisa nem estar entre A e B, né? Mas para qualquer C entre A e B, isso aqui é válido. Então, vamos escolher no presente caso C igual a 1/2. Então, como é que fica? Fica a integral de A até B, vira a integral, como a gente sabe, A vale 0 e B vale 1, fica a integral de 0 até 1 de f de x dx, ela vira a integral de 0 até meio de f de x dx, mais a integral de meio até 1 de f de x dx. O que a gente está fazendo aqui? Deixa eu tirar essas últimas coisas que eu desenhei aí. Esse aqui. Então, a gente está indo até meio, né? Então, a gente está indo até o ponto... Indo até aqui. E a gente está considerando... meio... 1/2. Então, quando a gente escreve dessa forma aqui, a gente só está dizendo o seguinte, que a área sobre a curva da função f de x igual a x ao quadrado, de 0 até 1, é igual à soma da área sobre essa mesma curva, de 0 até meio, e depois de meio até 1. Ou seja, é a soma desse pedaço com esse pedaço. Tá? O que nós vamos fazer agora? Tá. E se a gente pegasse isso aqui e aplicasse a tal regra do trapézio em cada em cada uma dessas integrais aqui? Dessa daqui, a gente faz a regra do trapézio nessa, e depois a gente faz a regra do trapézio nessa aqui. O que vai acontecer? Vamos ver. Então, primeiro, a gente pega esta integral aqui. Nesse caso, o que a gente tem? Limite de integração é o que a gente chama de x0, limite inferior de integração é x0, superior é o x1. Então, x0 vale 0, x1 vale meio, agora não mais 1, e o h também muda. O h é a diferença de x1 e x0, então é a diferença entre meio e 0, que é meio. Então, pela regra do trapézio, a gente tem o seguinte, a integral de 0 até meio de f de x dx vai ser aproximadamente dada por h sobre 2, que multiplica f de x0 mais f de x1. H, como a gente calculou aqui, para esta primeira integral aqui, vale meio. Então, vai ser meio divididos por 2, porque é h sobre 2, h vale meio, então é meio divididos por 2, que multiplica f de x0, x0 vale 0, mais f de x1. x1 agora vale meio. Então, fica meio divididos por 2 é 1/4. A função é f de x igual a x ao quadrado. Então, f de 0 é 0 quadrado, somado com f de meio. f de meio é meio quadrado. Então, fica 1/4 que multiplica 0 quadrado é 0, meio ao quadrado é 1/4. 0 mais 1/4 é 1/4, 1/4 vezes 1/4, 1/16.
Então, esta primeira integral aqui, nós aproximamos o valor dela por 1 sobre 16 avos. Então, pela regra do trapézio, o que a gente está fazendo? A gente está aproximando isso por este triângulo aqui. Ó. A gente está aproximando esta área sob essa curva daqui por este triângulo aqui. E o outro pedaço aqui? O outro pedaço é essa outra integral aqui, integral de meio até 1 de f de x dx. A gente vai utilizar a regra do trapézio nessa segunda integral. Então, a segunda integral agora muda, né? x0 agora x0 sempre é o limite inferior de integração, vale meio. x1 é o limite superior de integração, vale 1. Então, x0 vale meio, x1 vale 1. h é x1 menos x0, também vale meio. Tá? Então, a gente tem que, pela regra do trapézio, a integral de meio até 1 de f de x dx é aproximadamente igual a h sobre 2, f de x0 mais f de x1. h, nesse caso aqui, ainda vale meio, então fica meio sobre 2, que multiplica f de x0. x0, nesse caso aqui, vale meio, então fica f de meio, mais f de x1. Agora, x1 vale 1, então fica f de 1. Como a função é f de x igual a x ao quadrado, vai ter aqui que f de meio vai ser meio quadrado. F de 1 é 1 quadrado. E, novamente, meio dividido por 2 é 1 quarto. Então, fica 1 quarto que multiplica meio quadrado mais 1 quadrado. 1 meio quadrado é 1 quarto. Mais 1, então 1 quarto mais 1 é 5 quartos. Na hora que a gente multiplica isso por 1 quarto, fica 5/16 avos. Então, a gente aproximou o valor da integral aqui de meio até 1. Opa, cliquei sem querer aqui. De meio até 1 por 5/16 avos. Que aproximação é essa? A gente está aproximando essa área aí por pela área desse trapézio aqui. Agora dá para ver que é um trapézio. Né? Antes não dava porque a altura menor do trapézio que era 0. Daí vira um triângulo. Mas agora é um trapézio mesmo. Então o que a gente fez? A gente aproximou a área sob essa curva aqui como uma área de 2 trapézios. Um indo de 0 até meio e o outro de meio até 1. Aí basta a gente somar essas duas áreas. Aí. A gente soma, a gente tem que a integral é exatamente igual à soma da integral de 0, a integral de 0 até 1 de f de x dx é exatamente igual à integral de 0 até meio de f de x dx, somada com integral de meio até 1 de f de x dx, e cada uma dessas a gente aproximou. Esta primeira aqui a gente aproximou pela regra do trapézio, deu 1/16 avos. Essa segunda a gente aproximou pela regra do trapézio, deu 5/16 avos. Somando as duas, 3/16 avos, que dá 3/8. Nota que isso aqui já está mais próximo do valor correto da área. Lembrando que o valor da área é 1/3. Né? Se aqui fosse 3/9, 3/9 seria exatamente 1/3. Mas é 3/8. Então, um pouco maior do que 1/3, mas já está melhor. Ó, só para a gente comparar. Deixa eu mudar as cores aqui. Isso aqui em verde. Ó, antes a gente tinha aproximado pela área deste triângulo, ou desse trapézio maior aqui. Agora a gente aproximou pela soma dessas duas áreas aqui. A gente nota graficamente que já está mais próximo. Porque ó, já tem toda essa diferença aqui, toda essa área deste triângulo aqui entre os pontos F, O e E, que a gente já não está mais considerando, e a gente não devia considerar mesmo. Ainda não está exato, ainda tem essa margem de erro aqui. Opa, aqui. Não. Cadê? Aí. Ainda tem essas diferenças aqui, mas já melhorou. De fato, ó, qual que é o número que deu ali? É 3/8. Né?
tinha que dar 1/3, que é 0,33333 oitavos. É 0,375. Então, a gente passou de 1/2, que foi a nossa primeira aproximação, para 0,375, que já está mais próximo de 0,333333. A gente pode continuar esse processo. O que a gente faz? Agora, em vez de a gente dividir na metade, a gente pode dividir em 1/3. Ou seja, a gente vem aqui, cadê? Aqui. Pagamos essas coisas aí. É o seguinte. 1/3, 0. 2/3, 0. Calcula 1/3, f de 1/3. 2/3, f de 2/3. Agora a gente divide essa área. Divide não, a gente escreve a área sob a curva f de x igual a x ao quadrado de 0 até 1, como a soma de 3 integrais. Uma dessa mesma função de 0 até 1/3, outra de 1/3 até 2/3 e outra de 2/3 até 1. Que é isso daqui. O que a gente vai fazer agora? A gente vai aplicar a regra do trapézio em cada uma dessas integrais. Nessa primeira, integral de 0 até 1/3. Então, limite inferior à integração é 0, a gente chama isso de x0. Superior de integração é 1/3. A gente chama isso de x1. E aí, h, que é a diferença de x1 e x0, vai ser 1/3. Então, a integral de 0 até 1/3 de f de x dx vai ser aproximadamente igual a, pela regra do trapézio, h sobre 2, que multiplica f de x0 mais f de x1. h é 1/3. x0 vale 0, então aqui vai ser f de 0. x1 vale 1/3. Então é f de 1/3. 1/3 dividido por 2 é 1/6. f de 0 é 0 quadrado. f de 1/3 é 1/3 quadrado. 1/3 quadrado é 1/9. 1/9 vezes 1/6 é 1/54. Na segunda integral, essa daqui. Então, tá aqui, limite inferior de integração é 1/3, então x0 vale 1/3. Limite superior de integração é 2/3. x1 vale 2/3. h é x1 menos x0, é 2/3 menos 1/3, que também é 1/3. Então, pela regra do trapézio, essa integral aqui fica aproximada por h sobre 2, f de x0 mais f de x1. h vale 1/3, então fica 1/3 dividido por 2. f de x0. x0 vale 1/3, então fica f de 1/3, somado com f de x1. x1 vale 2/3, aqui fica f de 2/3. 1/3 dividido por 2 é 1/6, f de 1/3 é 1/3 quadrado, somado com f de 2/3, que é 2/3 quadrado. 1/3 ao quadrado é 1/9, 2/3 ao quadrado é 4/9, então somando aqui fica 5/9. 5/9 vezes 1/6 é 5/54. Por fim, a terceira integral. A integral de 2/3 até 1 de f de x dx. Então, tá aqui. Integral de 2/3 até 1 de f de x dx. Limite inferior de integração é 2/3. Então, a gente chama isso de x0. O superior é 1. A gente chama isso de x1. h é x1 menos x0, que é 1 menos 2/3, que é 1/3. Pela regra do trapézio, essa integral vai ser aproximada por h sobre 2, que multiplica f de x0 mais f de x1. Então, isso é h vale 1/3, então é 1/3 dividido por 2, que multiplica f de x0, x0 vale 2/3, então é f de 2/3, mais f de x1. x1 vale 1, então é f de 1. 1/3 dividido por 2 é 1/6. f de 2/3 é 2/3 quadrado. f de 1 é 1 quadrado. 1 quadrado é 1. É 1 quadrado. 2/3 ao quadrado é 4/9. 1 ao quadrado continua sendo 1.
Então aqui 4 nonos mais 1 é a mesma coisa que 13 nonos. Tá? Isso multiplicado por 1/6 vale 13,54. Então como é que ficou? Integral, lá, utilizando a propriedades integral de Riemann, que é a integral de 0 até 1 de f de x dx, vai ser exatamente igual a integral de 0 até 1/3 de f de x dx, mais integral de 1/3 a 2/3 de f de x dx, mais a integral de 2/3 até 1 de f de x dx. Pela regra do trapézio, cada uma dessas integrais aqui nós aproximamos por 1/54, essa primeira, mais 5/54 a segunda, mais 13/54 essa terceira. Somando tudo dá 19/54. Só para a gente ver quanto que é 19/54. Vou deixar esse 3/8 aqui. 19/54. Lembrando que o resultado exato é 0,33333. Já foi para 0,3518. Então, diminuiu de 1/2 para 0,37, depois para 0,35. E o que significa aqui graficamente? Significa que a gente está aproximando a área sob essa curva aqui pelas áreas destes trapézios. Graficamente a gente já viu que melhorou bastante, né? Vou pôr os outros aqui. O primeiro que a gente fez foi esse em cinza, que tá bem ruim. Depois a gente foi para esses dois em verde aqui. Também não estavam muito bons. Agora a gente foi para esses 3 aqui. Já melhorou bastante, né? Então isso aqui dá a ideia de que quanto mais a gente dividir o intervalo e utilizar a regra do trapézio em cada subdivisão, mais próximo do resultado exato a gente vai. Tá? Isso é a chamada regra do trapézio composta. Então é isso. A regra do trapézio é aproximar a área da curva, a área sobre uma curva, ou a integral, como vamos dizer, a área sobre uma curva, quando o estudo é positivo, por um trapézio. E essa é a chamada regra do trapézio simples. Tá? Se a gente pegar e subdividir o intervalo de integração em diversos intervalinhos e utilizar essa regra do trapézio simples em cada um desses intervalinhos, a gente obtém um resultado melhor. Essa é a chamada regra do trapézio composta. Tá? Nós veremos essa regra do trapézio composta na próxima aula. Perguntas? Tá. Então, não. Beleza. Vamos só dar um aviso para vocês. Eu coloquei não coloquei, meio que coloquei, mais ou menos, um questionário de treinamento para vocês de polinômio interpolador, porque lembrando que a gente não fez avaliação de polinômio interpolador, que ficou para o segundo semestre, as avaliações de polinômio interpolador. Então eu coloquei lá no Classroom um questionário de treinamento. Só que daí eu criei lá, mas não pus porque eles mudaram a interface, eles mudaram os negócios, sabe? Porque eles vão sempre atualizando lá aquele Google Classroom, mudaram negócios, formulários lá, e não aparecem as respostas corretas para vocês. Então eu vou tentar resolver até amanhã, se não conseguir, aí eu mando desse jeito mesmo, tá? Aí, bom, é isso, só avisando vocês que vai ter um questionário de treinamento, que não vale nota aí. Assim, até amanhã eu posto para vocês, só não postei hoje por causa de razões que eu não soube lidar, né? Sou aquele pessoal antigo que não sabe lidar com tecnologia e tal, daí sofro um pouco. Bom, então é isso. Tudo de bom para vocês. Até a próxima aula. Boa noite. Boa noite, professor. Até a próxima. Até.
Boa noite, professor. Boa noite.